Ó, voltando então agora para o procedimento, o que vai acontecer aqui? Aqui vocês viram que terminou a fase. Como chama essa fase? Johnny, como é que chama essa fase aqui? Como chama essa fase? Essa aqui, ó, vermelho. Aí, fase postulatória. Lembra que eu te falei lá no barzinho? Que eu ficava conversando na aula, mas quando o professor virava, o que eu tô falando aqui tal aí? Eu achei que você ia decepcionar, conseguiu. Então, beleza. Terminada a fase postulatória, a gente falou aqui, julgamento conforme o estado do processo, só que essa fase, ela pode ter nomes diferentes. Ela pode chamar fase do julgamento conforme o estado do processo ou de saneamento. Ou de saneamento, tá? Por que ou de saneamento? Vocês se lembram que quando chega nessa fase, fica uma situação pendente, que é do 2691. 2691, eu posso julgar antecipadamente a lide, que a gente já estudou isso. Quando eu posso julgar antecipadamente a lide? Quando eu tiver presunção de fatos na revelia ou quando a matéria for só de fato, só de direito, ou sendo de fato e de direito já estiver comprovada. Então, significa o quê? Que o julgamento antecipado da lide vai ocorrer toda vez que eu não tiver necessidade de produzir mais prova, não é? A situação já está toda pronta. Se não for julgamento conforme o estado do processo, eu vou ter então que fazer o saneamento do processo para preparar o processo para a fase instrutória. Porque a partir aqui da audiência de instrução, eu vou ter a chamada fase instrutória, também chamada de fase probatória. Tá? Então anotem aí. O que é essa fase do saneamento? A fase de saneamento anota aí, o que é o saneamento do processo? O que é o saneamento do processo? Saneamento é a preparação do processo. Saneamento é a preparação do processo para ingresso na fase instrutória. É a preparação do processo para o ingresso na fase instrutória. Então, vamos entender isso melhor. Eu estou na fase aqui, se for para julgar com base no 267 ou 269, 2A5, é fase do julgamento conforme o estado do processo, eu julgo o processo nesse estado e acabou. Mas se eu tiver que avançar com o procedimento para a fase instrutória, eu tiver que produzir mais provas, eu vou fazer isso na audiência de instrução, ouvir testemunha, produzir depoimento pessoal, perícia e tudo mais, eu não posso ir direto. O juiz não pode chegar aqui, marco a data da audiência para o dia tal, porque ele precisa antes preparar o processo para ir para a fase instrutória, para que você não perca tempo, não fique praticando atos de modo desnecessário. A produção da prova, ela é cara, ela demanda tempo, né? E ela torna o processo um pouco mais moroso e tumultuado, tá? Então, são 4 coisas que o juiz faz na fase de saneamento. Se ele tiver que sanear o processo, ele faz 4 coisas. Que coisas? Ele vai especificar os pontos controvertidos. Especificar os pontos controvertidos. O que é isso? O autor vem na inicial e fala A, B, C, D, E. O réu vai na contestação e não fala nada com relação a A, diz que B não aconteceu, diz que A não aconteceu, B não aconteceu, C aconteceu, D aconteceu e E não aconteceu, tá? Então ele está dizendo, até estava dirigindo nesse dia,
assim, 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 estava em tal lugar, mas eu não estava embriagado, eu não estava acima da velocidade, pronto. O autor, para provar A e B, pediu a produção de prova testemunhal, tá? Para provar C e D, ele pediu a produção de prova pericial. Para provar E, ele pediu a produção de prova documental. Para que serve esse momento do saneamento em que o juiz especifica os pontos controvertidos? Se o autor afirmou uma coisa e o réu não questionou, não há controvérsia aqui, concordam? Preciso dessa prova? Não precisam. Por coincidência, eu pedi prova pericial para os dois únicos fatos que o réu concordou. Significa que o juiz não vai permitir a produção de prova pericial. Por quê? Porque ela é desnecessária, tá? Então, para que o juiz vai especificar os pontos controvertidos? Ele vai dizer, olha, verifico que a controvérsia reside no fato de o autor estar em alta velocidade, está não sei o quê e tá. Quando ele fixa como pontos controvertidos só esses aqui, a prova já começa a ficar limitada. E aí o processo consegue ser um pouco mais eficiente. Então, o segundo ato, especificar os pontos controvertidos, para quê? Para determinar as provas que serão produzidas. Deu para entender isso aqui? A ideia do fixar pontos controvertidos. Por que eu vou fixar os pontos controvertidos? Para que eu possa, como juiz, saber onde que a gente vai produzir prova. Porque a prova ela serve para desatar a controvérsia. Se não há controvérsia, eu não preciso de prova, tá? O réu vai produzir provas, né, das alegações dele. E o autor vai replicar. Eu vou especificar a controvérsia da inicial com a contestação e da contestação com a réplica, onde há controvérsia, tá? O juiz faz assim mesmo, ó. Ele faz um despacho que diz assim: verifico que a controvérsia reside nas alegações tais. Ao autor, digam as partes sobre as provas que desejam produzir na audiência de instrução, indicando desde logo as razões, os fundamentos para cada tipo de prova e, se desejarem ouvir testemunhas, apontando já o rol, papapá. É um despacho bem completo, tá? Vou ver se